Bom dia. Bom dia. Vamos estar iniciando mais uma escola dominical. Tá mais uma vez fazendo o vídeo com a palavra que vai ser com o irmão Dório, mas vamos começar em oração. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por mais esse dia que está nos concedendo, mais este domingo está nos dando também para poder ter mais um estudo da escola dominical. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos ajudando, nos auxiliando, nos instruindo também através da irmã sobre o que tem a lição para nos passar, que possamos sair mais em conhecimento e engrandecendo o nome do Senhor nos aprendizados que teremos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Antes de passar para o irmão Dório, vamos estar cantando o hino de número 659, 159. Ser igual, o livro em que nós lemos da graça divina, da mágoa transbordou, tristeza ou de sabor, busca a direção no livro sem igual. Bom dia a todos. Mais uma bela oportunidade que o Senhor nos dá de termos o estudo da escola dominical. Neste domingo nós estaremos falando a respeito do trabalho para a glória do Senhor nosso Deus, com certeza dando sequência ao assunto que nós tivemos na lição passada e também na antepassada, que falou a respeito do nosso comer e do nosso beber. A primeira lição foi nos instruindo de como nós deveríamos ou de como nós devemos beber e comer para a glória do Senhor nosso Deus, nos dando assim, esta lição nos falou de uma forma muito bem detalhada, e na segunda lição também nos atingiu de uma forma muito especial, nos instruindo da forma que nós não devemos agir no comer e no beber, porque tais formas desagradam ao Senhor nosso Deus. E nesta sequência nós temos agora o trabalho. Interessante isso, né? Porque nós comemos e bebemos e também devemos ter uma forma normal de como trabalhar, porque também o trabalho tem que ser para a glória do Senhor nosso Deus. O texto proposto para a nossa lição nesta oportunidade está registrado em Efésios, no capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 9. Vamos fazer a leitura e logo após iremos discorrer a lição. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. É realmente interessante como o texto proposto ele retrata, né, tanto a respeito do trabalhador como também do empregado, né, daquele que está a serviço. E nós louvamos ao Senhor porque Ele tem realmente usado de misericórdia conosco. Nós vamos
também perceber que o texto áureo desta nossa bela lição, ela tem uma complementação magnífica e maravilhosa. Vamos ler também o texto, que ele está registrado em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 11. E nós vamos tomar aqui a autoridade do irmão comentarista e também adicionar o versículo 12, porque ele nos dará uma complementação neste assunto. O verso 11 nos diz assim: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Super interessante isto. Uma orientação da parte do Senhor para nós termos uma vida regular, uma vida normal de serviço, e também não podemos deixar de saber que o trabalho, quando ele é feito para a glória do Senhor, nosso Deus, ele, além de testemunhar também para os que estão de fora, também não irá nos deixar passar necessidade de coisa alguma, porque é o Senhor mesmo que estará nos suprindo. É importante nós termos esta consciência. Na introdução que o nosso irmão comentarista ele fez aqui, nos diz assim: o trabalho é algo fundamental na vida do ser humano. Não há como o mundo se manter sem que haja trabalhos. A sociedade sem trabalho seria um caos. A lição de hoje vai mostrar como o cristão glorifica a Deus no seu trabalho. Seja o trabalho doméstico, o profissional, os estudos ou o voluntário. Mas antes de tudo, é preciso observar, com base no texto áureo que nós acabamos de ler, o texto áureo da lição, que o trabalho é um mandamento do Senhor nosso Deus para o seu povo. É claro que existem pessoas idosas, já que não conseguem mais trabalhar, com certeza essas estarão isentas deste trabalho cotidiano. Mas é interessante observar que estes que nós já temos como idosos, eles já trabalharam o suficiente e agora podemos nos aceitar como que eles estivessem só para orientar aqueles que ainda não têm um conhecimento do trabalho. É super interessante nós observarmos estas coisas. Os cristãos, em geral, têm a responsabilidade de trabalhar com as próprias mãos, pois o trabalho faz parte da vida piedosa deles. A forma como o cristão trabalha reflete a sua condição espiritual. Super interessante isso, E às vezes nós olhamos o trabalho como uma banalidade, mas mediante as Escrituras nós percebemos que a forma do cristão trabalhar, a forma que ele age no seu trabalho, mostra, ou podemos dizer que seja um termômetro para que seja verificado a sua espiritualidade. Isto é extremamente gratificante nós entendermos. Sobre o trabalho que glorifica a Deus, é preciso considerar alguns pontos. E o nosso irmão comentarista, ele enumerou 4 pontos que nós iremos discorrer, e com certeza cada um de nós irá ser edificado
de uma forma muito impressionante. O primeiro, ele coloca assim: o trabalho que glorifica o Senhor nosso Deus, né? Ele é um trabalho feito com qualidade e honestidade. Nós temos aqui iniciando, né, esta colocação aqui do nosso irmão, uma determinação ou uma orientação da parte do servo do Senhor nosso Deus do passado bem longe, que foi Salomão. Olha o que é que ele nos diz: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10 diz isso. Isso significa que todo trabalho deve ser feito da melhor forma possível. O trabalho que glorifica o Senhor é um trabalho bem feito, diferente do trabalho daquele que é preguiçoso, que é feito de qualquer maneira, cujos resultados são péssimos, ou não é atingido o seu objetivo, né? Mas não apenas isso, o trabalho deve ser honesto também, ou seja, um trabalho justo, bom, e não um trabalho com falta de zelo. Por isso Paulo diz que o cristão deve trabalhar fazendo o que é bom. Efésios 4:28. Infelizmente é comum as pessoas trapacearem no trabalho. Interessante, será isso possível? Os irmãos podem falar alguma coisa para nós aqui, algum ponto que chama a atenção, concorda-se com isso, não concorda? Alguma experiência de que ouviu, presenciou, de que no trabalho é possível, né, ou é comum que pessoas trapaceiem no trabalho? Já vi vários exemplos pessoalmente de situações assim. Tanto até de trabalhar de forma relaxada, como também fazer coisas que não convinha ser feitas. Pode citar alguma para que a gente tenha uma noção? Não, realmente isso é uma trapaça no trabalho. Bem, tinha uma situação que não era para pegar determinado material de serviço e utilizá-lo para fins pessoais. Parece que é tão comum, né, em algumas pessoas pensarem que podem fazer desvio dos materiais que é para um fim específico, né, e desviá-lo para o seu consumo próprio ou para o seu próprio benefício. É um dos exemplos de trapaça no trabalho, né? Então, é interessante que uma das formas de trapaça no trabalho também pode ser obtendo um lucro ilícito, fazendo falsas propagandas, e com isso, com certeza, irá causar dano a outras pessoas. É uma forma de trapaça no trabalho, e isto o Senhor orienta que não deve ser feito. É interessante que o nosso irmão aqui, ele colocou de uma forma até interessante. Infelizmente, algumas pessoas fazem assim. Mas louvado e bendito seja o Senhor que ele não falou que alguns cristãos faziam isto, né? Então, aí está uma boa orientação, né? Se é cristão, não é permitido que faça, porque senão o Senhor irá tratar com ele.
Esse tipo de trabalho, o Senhor Deus, santo e justo, não aceita e não se agrada dele. O trabalho que o Senhor recebe de bom grado, como sacrifício suave e aprazível em sua presença, é o trabalho feito com amor, com capricho, com honestidade. Porque quando é feito assim, não está pensando somente nos resultados que produziu esse trabalho, mas está pensando que, ou está aplicando, a sua vida também na glorificação ao nome do Senhor nosso Deus. Ele, no segundo ponto, ele colocou que o trabalho que é feito para a glória do Senhor nosso Deus é um trabalho feito com humildade. O que podemos dizer então de um trabalho que tem que ser feito com humildade? Longe de ser como o soberbo que confia em sua capacidade e acha que pode tudo. O crente deve ser humilde e reconhecer a sua dependência em Deus para a realização do seu trabalho. Conforme o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, verso 1. Ou seja, se Deus não abençoar e guardar a cidade, não vai haver o resultado. Poderia o sentinela falar: eu sou o dono do espaço, eu é que mando. Mas se o Senhor não lhe permitir o fôlego de vida, a resistência necessária para ele manter ali no seu posto de sentinela, de nada iria valer. Então, nós podemos observar que se o Senhor não abençoar o trabalho não atingirá o fim desejado. Será um trabalho inútil. É interessante que algumas pessoas, elas confiam na sua própria capacidade, na sua própria eloquência, nos seus diplomas, e às vezes esquecem de confiar unicamente no Senhor. E pelo que nós vemos na Escritura, nós percebemos que o resultado não será satisfatório, não irá ser um trabalho que glorifica o nome do Senhor. O outro ponto que ele mostrou é que um trabalho que é para a glória do Senhor nosso Deus é um trabalho equilibrado. Este aqui é um dos pontos que mais me chamou a atenção, porque às vezes nós percebemos que tem pessoas que ainda não entendeu que o servo do Senhor nosso Deus, aquele que já tem o direito, não porque ele fez algo, mas porque o Senhor mesmo, pela sua graça e bondade, doou a vida, não somente essa vida aqui, mas a eterna, ele não precisa de ser desequilibrado na questão do trabalho, porque ele vai desvirtuar o objetivo. Olha o que o nosso irmão, ele faz um comentário aqui a respeito de que o trabalho do servo do Senhor tem que ser um trabalho equilibrado para que ele seja, ou ele sirva de honra ao nome do Senhor.
Se por um lado o cristão não deve ser preguiçoso no trabalho, como foi comentado anteriormente, visto que a preguiça impede que a pessoa faça um trabalho com qualidade, por outro, ele não pode trabalhar sem parar. Isto é, sem descansar, sem tirar tempo para o lazer, para a família e para os meios de graça. Essa parte eu achei interessante. Um tempo para um meio de graça. Olha o que o nosso irmão ele exemplificou aqui, o que quer dizer a graça, né? Um tempo para oração, para o estudo da palavra do Senhor, para congregar. E quando nós observamos no discorrer de toda a Escritura os grandes benefícios que há quando se ora ao Senhor e quando se congrega e quando se estuda a palavra do Senhor, tenho certeza que os irmãos que está nos ouvindo também vai confirmar esta realidade. Hoje em dia é muito comum encontrarmos pessoas que são viciadas no trabalho. Será que isso é verdade? Será que não poderíamos mudar esta forma de falar? Será que, se nós concordarmos com isso, nós não estaremos sendo misericordiosos com estes irmãos que agem desta forma de trabalhar dia e noite, semana a semana, mês a mês, e esquecendo, né, desses pontos importantes que nós vimos aqui anteriormente, que é orar, que é congregar, que é ter um momento de estudo para a palavra do Senhor? Será que nós não estaremos sendo misericordiosos com estes irmãos, ao invés de nós nos chamarmos de avarentos? Por quê? Por que é que as pessoas que você conhece, eu sei, não sei, talvez você que está nos ouvindo também sente ou pensa desse jeito, de trabalhar e só trabalhar e trabalhar? Por quê? Qual é o motivo realmente que você faz isso? Não é para ganhar dinheiro, para juntar dinheiro, para juntar dinheiro, para juntar dinheiro? Porque senão não teria nenhum sentido você trabalhar e esquecer até a sua própria vida, sua própria saúde, sua própria família, seus irmãos, né? Até, por que não falar, até o seu próprio Senhor. É interessante nós sabermos o que é uma pessoa avarenta. Os irmãos, as irmãs, sabem dizer o que é uma pessoa avarenta? Pode nos ajudar aqui, né, nessa oportunidade? O que é ser uma pessoa avarenta? Não sabe-se? Sei, mas não sei uma palavra agora para usar. É uma pessoa amante do dinheiro. O seu Deus é o dinheiro, a sua vida é o dinheiro, e se não houver trabalho, como é que vai se adquirir o dinheiro? Uma pessoa avarenta, ela está numa situação tão lastimosa que às vezes ela deixa de comer porque tem que guardar o dinheiro. Irmãos, a orientação da parte do Senhor nosso Deus é que haja equilíbrio. Se o Senhor não tomar conta da sua vida,
não vai ter o resultado. E isso nos informa a sequência do primeiro verso do capítulo 127 de Salmo, suma importância para a nossa vida. O quarto ponto, o trabalho que é para a glória do nosso Deus, é um trabalho de boas relações, de bom convívio. E o nosso irmão, ele nos deu um texto para isso, que é Neemias capítulo 3, que é a respeito do trabalho, ali da edificação dos muros, e repetiu o texto da nossa lição, que é Efésios capítulo 6, verso de 5 ao 9. Olha aqui o comentário que ele nos diz. As boas relações podem ser divididas da seguinte forma. Ele enumerou enumerou 4 fórmulas. Interessante isso, né? Vamos ver o que nos diz a primeira. Uma relação, né, um convívio justo com os colegas de trabalho. Neemias 3. Percebe-se no capítulo inteiro, né, na leitura do capítulo 3 de Neemias, expressões tais como ao seu lado, junto dele, depois dele e outras semelhantes. Tais descrições mostram que havia ali diversas pessoas trabalhando em mútua cooperação, pessoas juntas na execução de um mesmo trabalho. Esse texto mostra isso. É assim que um colega de trabalho deve ser. Entre os colegas de trabalho não deve haver disputas e guerra, motivadas por inveja, por ódio e algumas divergências. Eles devem trabalhar contribuindo um com o outro, pois fazem parte do mesmo trabalho. Desta forma, este trabalho, ele glorificará o Senhor nosso Deus. E também, no outro ponto, ele mostra esta relação com os patrões, com seus superiores, que mostra Efésios, né, capítulo 6, versos 5 e 8. E neste ponto aqui, neste segundo ponto, ele até fez uma outra subdivisão que é de suma importância para nós. A primeira, ele mostrou assim: glorificar o Senhor no trabalho significa obedecer os seus superiores, o seu patrão, seu gerente, o seu subgerente. Isto deve ser feito sempre, não só quando o superior estiver, né? Interessante. Às vezes é comum, né, para algumas pessoas falar: agora o meu chefe não está aqui, não está vendo, então eu posso fazer uma coisa errada ou não fazer o trabalho, ele não está aqui.
Mas é importante nós termos a consciência de que o nosso superior não está ali, mas o Senhor nosso Deus está vendo. É importante que nós tenhamos essa consciência. E deve ser também com toda a sinceridade. O cristão deve obedecer aos seus superiores até quando são pessoas injustas. O patrão é um crápula, é um insensível, então eu, na hora que estiver ausente, eu vou fazer tudo errado. A Escritura não orienta que seja feito desse jeito. Mesmo que ele seja injusto, você deve cumprir as suas funções. Agora, então nós vamos perguntar, mas e se ele me manda eu fazer uma coisa errada? Que coisa errada? Podemos exemplificar: transgredir a lei do país? Prejudicar um terceiro? Ou na saia justa, né? Você tem que obedecer ao seu chefe? Não, por incrível que pareça, a Escritura não te dá essa liberdade para você obedecer a ele. Por quê? A Escritura, além dela te orientar a obedecer o seu superior, ela não dá margem para você prejudicar terceiros. Porque quando você desobedece às leis vigentes no país, você está prejudicando outras pessoas. E também, nós nem precisaríamos falar neste ponto. Poderíamos ir direto. Você está desonrando o seu Deus. Então não precisamos nem de falar mais nada daqui para frente, né, sobre este assunto. A terceira parte: o cristão deve obedecer aos seus superiores. Faz com que, olha, interessante, né? Obedecer aos seus superiores faz com que a beleza da doutrina cristã seja exposta aos olhos daqueles que estão ao seu redor, inclusive do seu superior. Isso Tito nos mostra no capítulo 2, versículo 10. Por outro lado, o que desobedece cria pretexto para que o nome do Senhor nosso Deus e a doutrina cristã sejam blasfemadas. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 1. E a quarta parte nos mostra: o cristão deve trabalhar com dedicação se o seu superior for irmão em Cristo. 1 Timóteo 6:2. Interessante, olha aqui. E dar todo o empenho se ele não for da família de Deus. Isso quer dizer que além de você também trabalhar com toda a dedicação, você vai se empenhar também se ele não for pertencente da família do Senhor nosso Deus, o qual você é. Dando testemunho exemplar, pois a primeira coisa que as pessoas veem é o nosso comportamento. Isto nós temos plena certeza disto. No último ponto, ele mostra também a relação com os subordinados. Aqui está falando que o patrão ele deve ter uma boa relação com seus empregados. Os cristãos que ocupam posições superiores no trabalho
de igual forma, tem a responsabilidade de tratar bem os seus subordinados, não sendo abusivos ou repreensivos. Não devem agir com autoritarismo em razão da função que exerce, mas buscar ser justo nas relações com seus subordinados. O superior que age com justiça para com os seus subordinados glorificará a Deus e será exemplo de liderança para os outros. Super interessante isso, né? Então não há acepção conforme a Escritura anteriormente nos mostrou. O Senhor nosso Deus, Ele vê todos de igual modo. Eles não veem alguém superior ou alguém inferior. Instrui a todos que cada um nas suas funções devidas hajam com responsabilidade. Por quê? Por que deve ser assim? Podemos ter a ajuda de vocês? O que vocês acham? Por que, né, agir com responsabilidade? Ou o que quer dizer isto, né? Agir com responsabilidade. Tanto os empregados como os patrões. Por quê? Porque agindo assim, com responsabilidade, com honestidade, a gente vai cumprir o que a nossa missão, né? Que vai ser tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Né? É verdade. Né? Trabalhar com responsabilidade é fazer assim. E pelo que nós lemos anteriormente, quem está de fora ou próximo, né, estará vendo isso. E a atitude de cada um será observada. E se for ao inverso da responsabilidade, né, da dedicação, vai servir de desonra à doutrina e também ao Senhor nosso Deus. Nós, que somos servos, devemos servir de exemplo, de ser testemunhas de quem? Do Senhor. O Senhor é injusto? O Senhor é justo. E a Escritura nos orienta a nós em um outro texto que não foi citado, né? Que ele nos manda: sede santos, porque o vosso Deus, o vosso Senhor, Ele é santo. O que quer dizer ser santo? É ser separado. Se podemos facilitar o entendimento, é não fazer coisas erradas. Andar corretamente, né? Porque nós estaremos honrando, servindo ao Senhor, glorificando ao Senhor com as nossas ações. É por isso que ele falou: venha para fora, saia do meio, porque o meio vai trazer problema. Se você estiver separado, você vai ter a orientação única do Senhor e ter atitude única de servi-lo. E nós temos aqui a conclusão que o nosso irmão ele fez aqui, que nós iremos ler e vai nos trazer também edificação. Neste estudo foram apresentadas as maneiras como o cristão glorifica o Senhor nosso Deus no seu trabalho. É responsabilidade sua, caro irmão e leitor, de minha também, de do comentarista também, trabalhar para a glória e louvor do Senhor nosso Deus.
E é interessante que ele fala aqui, ó, isto não é um pedido dele, é uma ordem que ele dá, pois ele é o Senhor. E aqui um incentivo super interessante que ele colocou. Só que ele falou aqui, quando eu posso trocar sem ofender o comentário do irmão. Quando nós trabalharmos, lembremos do que nós aprendemos aqui nesta lição. E isto será de honra, de glória ao nosso Senhor, o nosso Deus. O Senhor nos abençoe a fazer assim para a sua glória. Amém.